Bom dia, dando início à aula de Química. O nosso assunto hoje é o mecanismo das reações e molecularidade das reações. Aula de número 13. Então, o mecanismo de reação. O mecanismo de reação é a descrição da sequência de eventos que ocorrem em uma reação química. A descrição deve estar de acordo com os resultados experimentais disponíveis, tais como a lei cinética da reação, formação de intermediários, efeitos de solvente e catalisadores. Uma transformação química envolve a reorganização de átomos e elétrons entre os reagentes até a formação dos produtos. A reação passa por um estado de maior energia, denominado estado de transição ou complexo ativado. A diferença de energia entre os reagentes e o estado de transição é chamada de energia de ativação em uma reação simples. A velocidade de uma reação química depende da energia de ativação, conforme a equação de Arrhenius obtida experimentalmente. Então, exemplos de mecanismo. Como exemplo, consideramos a reação global entre o óxido nítrico e o oxigênio. Então, 2NO no estado gasoso mais oxigênio no estado gasoso, a gente vai obter 2NO2 no estado gasoso. Sabe-se que os produtos não se formam diretamente como resultado da colisão de duas moléculas de NO com uma molécula de oxigênio, porque se tenha encontrado a espécie N2O2 durante o curso da reação. Então, um mecanismo possível é supor que a reação se dá em duas etapas ou reações elementares, como as seguintes. 2NO no estado gasoso, N2O2. Então, a primeira etapa vai formar N2O2. Aí o N2O2 vai reagir com oxigênio e vai formar como produto o 2NO2, que é a segunda etapa. Então, na primeira etapa, duas moléculas de NO chocam-se para formar uma molécula de N2O2. É uma reação bimolecular. Depois segue uma reação entre o N2O2 e o O2, para formar duas moléculas de NO2. Aqui, ó. É uma reação bimolecular. A equação química global, que representa o câmbio total, se pode interpretar como a soma dessas duas etapas. Então, as espécies, como o N2O2, é o intermediário da reação. Então, a molecularidade de uma reação química é o número total de partículas que colidem para formar o complexo ativado. A molecularidade é o número de moléculas que tomam parte como reativos de uma reação elementar. Dependendo do número de moléculas que participam, elas se classificam em unimoleculares, quando participa uma molécula, bimoleculares, quando participam duas moléculas, trimoleculares, participam 3 moléculas. Improvável do ponto de vista probabilístico. Pode ser definida também como o número mínimo de moléculas que precisam colidir para que a reação ocorra. Então, unimolecular. Aqui a gente tem, então, uma molécula que vão reagir, ou melhor, vão se dissociar ou se separar, formando duas moléculas. Aqui a gente tem uma reação bimolecular, quando duas moléculas reagem para formar os produtos, ou trimolecular. Em reações elementares, isso é, aquelas que ocorrem em apenas uma etapa, não apresentando formação de compostos intermediários e seus produtos se formam diretamente das colisões dos reagentes.
A molecularidade pode ser dada com base na ordem da reação, que são os coeficientes estequiométricos. Por exemplo, 2NO para formar N2O2. Nesse caso, a reação é de segunda ordem, assim ela é bimolecular. Para as reações elementares, além de se olhar a molecularidade pelos coeficientes e pela ordem da reação, pode-se ver também pelos expoentes que aparecem na equação da lei da velocidade, pois eles são iguais aos coeficientes. Então, veja a seguir, a gente tem alguns exemplos aqui. Então, reagente A e os seus produtos, é unimolecular. Então, a lei da velocidade vai ficar velocidade igual a constante multiplicado pela concentração de A. Aqui a gente tem 2A. É uma reação, a molecularidade é bimolecular. Portanto, a lei da velocidade é velocidade igual a constante concentração de A ao quadrado. Tá? O A ao quadrado vem porque aqui tem 2 mol. E A mais B formando os produtos, trimolecular. Velocidade igual a constante concentração de A, como é 1 mol só de A, não vai elevado a nada, que multiplica a concentração de B. Outro exemplo. 1 mol de hidrogênio mais 1 mol de iodo vai formar 2 mol de HI, ácido iodídrico. A velocidade, para escrever a reação, a equação da velocidade, a gente vai multiplicar a concentração do hidrogênio pela concentração do iodo e elevar a 1, só que 1 não precisa escrever, tá? 1 porque cada um tem 1 mol. Então, com base na equação da velocidade, a gente tem a primeira ordem em relação ao hidrogênio, que é 1, primeira ordem em relação ao iodo, e a reação global, na reação global vai ser de segunda ordem, porque a gente vai somar os expoentes. 1 mais 1 vai ser 2, então, a reação global será de segunda ordem. Nesse caso, a reação é de segunda ordem, assim ela é bimolecular, ou de molecularidade igual a 2. Já para as reações não elementares, a molecularidade deve ser dada em relação aos coeficientes em cada etapa, que são constituídos por reações elementares. Por exemplo, veja o mecanismo da reação não elementar. 2A mais 3B vai dar 2AB3, que envolve 3 etapas. Então, na primeira etapa, 2A mais B vai formar a 2B, molecularidade igual a 3. A segunda etapa, A2B mais B, produto, A2B2, molecularidade igual a 2. E a terceira etapa, A2B2 mais B, vai dar A2B3, molecularidade igual a 2. Alguns exercícios agora. Então, o exercício da EFEI, Minas Gerais, a cinética da reação hipotética. Então, a gente tem como produtos 2A mais 3B e os produtos 1D mais 2C. Foi estudada, obtendo-se a seguinte tabela. Então, aqui a gente deve descobrir a lei da velocidade. Então, a gente tem que observar a concentração de A, está aqui, de 5 experiências. E a concentração de B está aqui. A velocidade da reação está aqui. Então, para a gente descobrir qual vai ser a lei da velocidade, a gente vai ter que analisar, por exemplo, vamos analisar o A, tá? Então, da experiência 1 para 2, aqui dobrou-se a concentração, tá? Mas B deve ter ficado igual.
Tá? Então, a concentração de B continuou 1. A velocidade, quando os reagentes A dobraram de quantidade, a velocidade também dobrou. Estão percebendo? Então, foi de 2 para 4. Isso aqui significa que ela duplicou. Então, a gente tem 2, né? 2 vezes. A gente vai ter que colocar na base 2. Vou explicar aqui no próximo slide. Então, de acordo com os dados fornecidos, dobrando-se a concentração em quantidade de matéria de a velocidade da reação dobra. Por outro lado, dobrando-se a concentração em quantidade de matéria B, a velocidade da reação quadruplica. Logo, a expressão da velocidade é... Então, vamos voltar aqui ao slide. Analisando a concentração de B, da experiência 1 para a experiência 4, a concentração dobrou. E o que aconteceu com a velocidade? Ela quadruplicou, ficou 4 vezes maior. Tá? É só pegar o 8 aqui e dividir por 2. Esse 4, a gente tem que colocar na base 2. Tá? Então, o número elevado a 2 dá 4 é 2. Portanto, a nossa expressão da velocidade em relação ao B vai ficar 2. E o A, na verdade, vai ficar 1, né? E 1 não precisa escrever, porque a velocidade, no caso, dobrou apenas quando ela foi duplicada aqui. Quer dizer, não apenas quando foi duplicada, né? Mas quando passou da experiência 1 para 2, ela dobrou. E aqui também dobrou. Portanto, o número 2 elevado à base 2 vai ser 2. 2, apenas 2. Então, a nossa equação da velocidade vai ficar velocidade igual a constante, que multiplica a concentração de A, elevado a 1, mais 1 não se escreve, multiplicado pela concentração de B, elevado a 2. Mais um exercício. Considere a seguinte reação a 55 graus Celsius. Então, a gente tem 3 experiências. Tá? O CH3, 3, CBr e a hidroxila, OH. Então, e as suas velocidades. Então, por exemplo, vamos analisar a concentração do primeiro termo. Ele estava em 0,5, passou para 1. Aqui, continuou a mesma concentração. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade também duplicou, foi de 5 para 10. Então, 10 divididos por 5 vai dar 2. Colocamos o 2 na base 2, vai ser 2 elevado a 1. Portanto, esse aqui vai ser 1. Então, não terá nenhum expoente na sua concentração. Analisando a hidroxila, aqui ela manteve-se constante da experiência 1 para 2, portanto, vamos da 2 para 3. Da 2 para 3, ela dobrou, duplicou, mas a velocidade continua a mesma. Então, a gente vai elevar a 0. E todo número elevado a 0 vai dar 1. Portanto, 1 não se escreve. Então, voltando aqui, de acordo com os dados fornecidos, dobrando-se a concentração em quantidade de matéria do CH3-CBr, né, da experiência 1 para 2, a velocidade da reação dobra. Logo, seu expoente é igual a 1. Por outro lado, dobrando-se a concentração em quantidade de matéria de OH, do experimento 2 para o 3, a velocidade da reação não é alterada, continua 10.
Logo, a expressão da velocidade da reação é velocidade igual a constante, a concentração CH3,3CBr, que multiplica o OH elevado a zero. Zero porque a velocidade não se alterou. E aqui 1, mas 1 não se escreve. Mas todo número elevado a zero é igual a 1. Por isso, a gente tem que a velocidade será igual a constante, que multiplica a concentração, CH3CBr, que multiplica 1. Ou seja, a velocidade vai ser a constante que multiplica a concentração do CH3,3CBr. Mais um exercício. No laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. 2H2 mais 2NO, produto N2 mais 2H2O. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela. Lembrando que isso aqui só é obtido experimentalmente. Tá? Então, aqui são 5 experimentos. Então, a concentração para o hidrogênio e para o NO. Então, vamos analisar cada um deles. Para o hidrogênio, a concentração foi aumentada da experiência 1 para 2, foi dobrada, né? De 0,1 para 0,2, ela dobrou. O que aconteceu com a velocidade? Dobrou também. Então, vai ser elevado a 1. Aqui a concentração manteve-se constante. Isso que é importante, tá? Se a gente analisar a concentração de um membro, a concentração do outro deve ficar constante. E daí analisar o que aconteceu com a velocidade. Então, baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei da velocidade para a reação é mantendo-se o NO constante e dobrando-se o hidrogênio, no experimento 2, a taxa de desenvolvimento dobra. Então, vai ficar 2 elevado a 1, logo, o alfa vai ser 1. O alfa é o coeficiente da concentração do hidrogênio. Agora, mantendo o CH2 constante e dobrando o CNO, experiência 3, aqui ele manteve constante e aqui ele aumentou. A taxa de desenvolvimento quadriplica, ou seja, ficou 4 vezes maior. Logo, 4, que é 2 elevado a 2, então a gente tem como coeficiente para a concentração do óxido nítrico 2. Então, desse modo, concluímos que a velocidade dessa reação é velocidade igual a constante que multiplica a concentração do hidrogênio elevado a 1, mais 1 não se escreve, que multiplica a concentração do NO elevado a 2. Mais um exercício, esse aqui é da apostila, da página 36. O ozônio próximo à superfície é um poluente muito perigoso, pois causa sérios problemas respiratórios e também ataca as plantações através da redução do processo da fotossíntese. Um possível mecanismo que explica a formação de ozônio nos grandes centros urbanos é através dos produtos da poluição causada pelos carros, representado pela equação química a seguir. Então, NO2 mais O2 vai formar NO mais O3, que é o ozônio. Então, estudos experimentais mostram que essa reação ocorre em 2 etapas. A etapa lenta, que NO2 dando NO mais oxigênio, e a segunda, que é a etapa rápida, onde o oxigênio mais o oxigênio livre vai dar o ozônio, O3. Então, de acordo com as reações apresentadas, a lei da velocidade é dada por.
Então, vamos analisar. Velocidade igual a constante. Aqui a gente deve sempre analisar a etapa lenta. Como a gente só tem um produto aqui, NO2, a nossa equação vai ficar NO2 elevado a 1, porque só tem um, que multiplica o oxigênio elevado a 1. Aliás, não, aqui, ó. Só NO2 elevado a 1. Né? Porque a gente só tem um produto aqui. E mais um exercício. A página 37. Esse exercício também é da apostila. É o mesmo que a gente já fez antes, só que não, os dados são os mesmos, só que aqui eles colocaram em potência. Então, dados experimentais sobre a reação do brometo de T-butila com hidroxila a 55 graus Celsius são relatados na tabela abaixo. Então, aqui está a equação, os experimentos, experimento 1, 2, 3, 4 e 5, a concentração de cada um e a velocidade. Então, assinale a opção que contém a expressão da velocidade da reação. Então, vamos analisar. Aqui, ó, da experiência 1 para a experiência 2, a concentração do CH3C, CBR, aumentou e a velocidade, quer dizer, aqui dobrou, né? Duplicou, aqui também, portanto, vai ser elevado a 1. Aqui manteve-se constante, então, tá tudo ok. Então, o primeiro termo aqui vai ser elevado a 1. Agora, a gente tem que achar uma onde a velocidade do 2, da hidroxila, dobrou, mas a concentração do primeiro termo se manteve constante. Então, ela dobrou da experiência 1 para a experiência 4. A velocidade manteve-se constante. Aqui também manteve-se constante. Se a velocidade manteve-se constante, é zero, portanto, não se escreve. Então, a nossa equação vai ficar velocidade igual a constante que multiplica a concentração de CH3,6 CBR. E a nossa aula finaliza por aqui.